Glória a Deus. Muito bem, Deus abençoe os irmãos e irmãs. Vamos tomar as escrituras no livro de Hebreus, capítulo 10. Desde a quarta-feira eu estou falando sobre o assunto. Eu quero dar sequência sobre ele. Mas nessa noite mudar um pouquinho o tema. Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre pecado imperdoável. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Os irmãos já acharam? Amém. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Senhor, aqui temos a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Nós temos essa porção da Escritura aqui nessa noite e necessitamos apenas do Senhor para nos abençoar. Nós não necessitamos da nossa sabedoria, nem da nossa inteligência e nem da nossa capacidade. Dependemos do Senhor. Amém. Dependemos apenas do Senhor para nos ajudar, nos abençoar. E cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui para nos abençoar. Pai querido, pois cremos na Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Senhor, o Senhor disse que conhecendo a verdade nos libertaria. E Jesus é a verdade. Ele é a palavra. Ele é Cristo. Ele é a palavra, a porção para esse dia manifestada para a igreja noiva. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Preste bem atenção no tema, na mensagem dessa noite. O Senhor Jesus Cristo disse que, ao conhecermos a verdade, de imediato a verdade nos libertaria. E a verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Agora, nós que sabemos, nós que entendemos que Deus visitou os gentios para tirar do meio dele um povo para seu nome, essa dispensação nós chamamos ela de eras da igreja. As eras da igreja é o período gentílico. É o período pela qual Deus trata com os gentios por meio de 7 mensageiros, por meio de 7 mensagens, 7 homens, na qual o Apocalipse diz 7 olhos, 7 espíritos. E, no entanto, Deus
veio até nós, os gentios, nos dando uma oportunidade de aceitá-lo. Existe um versículo na Bíblia, em São João, diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Amém? Já está condenado. E ao contrário de crer, é incredulidade. Se você não crê, você é incrédulo. Se você crê, porque você é um crente. Verdade. Não um crente pelo fato de ser, mas um crente por ter crido, por ter aceitado, por ter visto, por ter entendido, por ter compreendido. E, no entanto, Jesus disse que, conhecendo a verdade nos libertaria. Libertaria um João, um Joaquim, um Pedro, um Tiago, uma Maria, uma Joana, uma Ana. Conhecendo a verdade libertaria. Agora, vejam bem, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Deus visita os gentios para tirar dele um povo para o seu nome. E nós sabemos que esta dispensação, Deus trata com 7 mensageiros. Se Deus trata com 7 mensageiros, isso quer dizer que cada mensageiro traria uma mensagem para aquela era. Correto? Isto quer dizer que Deus distribuiu sua palavra para cada era. Parágrafo 23, o rápido. Lembrando isso. Deus dividiu sua palavra para cada era. Uma porção da palavra para cada era. Designou um homem para fazer isso, mas também designou pessoas para crerem nisso. Verdade. Amém? Amém. E eu espero que você seja uma dessas pessoas. Creio assim. Então, observe bem que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que também venha arrepender-se. E quando a pessoa se arrepende, é porque automaticamente, nesse momento, ela conheceu a si mesma, conheceu o seu estado de desgraça, conheceu o seu estado de miséria. No momento em que ela se arrependeu, ela se achou. Ela achou-se a si mesma, porque andava perdida. Deus não quer que ninguém se perca, mas que venham ao arrependimento. Amém? Amém. Então Deus, Ele enviou sua palavra. Mas para que Deus enviou sua palavra? Como Ele fez no Antigo Testamento. Ele enviou sua palavra para nos curar. Para nos curar. Para nos libertar. Agora, vejam bem. Vamos então entender o que seria pecado imperdoável em certo sentido. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É imperdoável. Não tem como perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Observe que
que Jesus estava ali na terra, manifestado, Deus em forma humana, Deus em carne, e fazendo todos os sinais e maravilhas que só o Messias podia fazer, que só Deus podia fazer. E diante dele estava um grupo de pessoas que ainda não criam. E não era gente assim do mundo, não, era gente crente, era gente religiosa, eram gente que fazia parte da igreja, eram sacerdotes, eram fariseus, eram saduceus. Tinha os cabeças, os maiorais, que era Anás, que era Caifás. E Jesus, manifestado ali, dando-se a conhecer, manifestando a palavra para o seu dia, e os religiosos resistindo, não crendo, não recebendo, não aceitando, porque havia uma coisa que impedia. A primeira era a tradição, a religião, a denominação. E a segunda, a Bíblia diz que Deus mesmo cegou eles, para não poder ver. Quem está entendendo, irmãos? Deus os havia cegado. Então observe que qual foi o pecado deles? Qual foi o pecado? Alguém pode perguntar assim, mas pastor, se foi Deus que cegou eles, por que Deus não evitou deles falarem coisas pesadas sobre Jesus, sendo que foi o Senhor mesmo que o cegou? Por exemplo, poderia ter evitado uma comparação. Alguém pode perguntar, alguém pode fazer essa indagação, essa pergunta, ter evitado de chamar de Beelzebub? Aí já blasfemou. Chamada de diabo, um dos demônios. Outros foram mais longe, as obras que ele faz é de Satanás. Sendo que foi Deus mesmo que cegou. Mas aí você tem que entender que eles não reconheceram a mensagem do dia porque eles estavam cegos. Eles foram cegados para isso. Jesus um dia disse para eles assim: olha, seus hipócritas, seus fariseus hipócritas, vocês têm um bom discernimento sobre os dias. Vocês levantam de manhã e olham para o céu e está assim, meio que rubro, negro, e vocês dizem, ó, à tarde vai cair chuva. Aí vocês, quando chega a tarde, o sol está um pouco meio avermelhado, e vocês dizem, ó, amanhã vai fazer frio. Tudo bem, vocês têm inteligência, têm sabedoria de discernir a face dos céus, discernir o tempo, a estação, mas não tem condições de discernir a hora que vocês estão vivendo. É verdade. E o pecado seus é esse, é de não discernir a hora que eles estão vivendo, é não reconhecer o momento em que vocês estão vivendo. Amém, irmãos? Amém. Olha o que Jesus falou com a samaritana. Mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo. Amém, irmãos? Era necessário ela saber, porque ela sabendo, conhecendo, a verdade libertaria. Amém, irmãos? Conhecendo a verdade liberta. Então, o que acontece? O que é pecado imperdoável? Pecado imperdoável é quando Deus se mostra conhecido, dá-se a conhecer,
por meio de sinais e maravilhas e por meio da sua palavra, e a pessoa viu e recusa receber e dá as costas. Isto é pecado imperdoável. Quem está entendendo, irmãos? Não sou eu que vou dizer isso. É o irmão Barney que vai dizer na mensagem, pecado imperdoável. Vocês estão entendendo? Então, pecado imperdoável é não reconhecer, ou seja, é quando a verdade perfeita de Deus, a vontade de Deus é revelada, é exposta, é feita conhecida, e eu vejo que está certo, eu vejo que está ok, eu vejo que enquadra com a Bíblia, eu vejo que enquadra com as Escrituras, mas mesmo assim o meu ego, a minha denominação, a minha religião me tira fora. Isto, diz o irmão Branham, é pecado imperdoável. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porque ele viu a luz e recusou andar na luz. Provou da boa palavra. Foi iluminado. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E recaíram. Deu as costas para aquilo que lhe deu luz. Deu as costas para aquilo que iluminou. Vocês entenderam agora? Vamos observar pausadamente aqui. E eu quero que mantenha esse mesmo nível de ordem para os irmãos entenderem. Quanto mais nível de ordem nós temos, mais bênção receberemos. Amém. Vejam bem. Vamos pegar, por exemplo, Hebreus, capítulo 3, verso 19. Não precisa vocês abrirem. Paulo está descrevendo a situação da igreja do Antigo Testamento. Paulo está descrevendo a situação da igreja do Antigo Testamento, que chegou perto, mas muito perto de possuir a terra. Vocês sabem disso? Vocês conhecem a história? Eles andaram 40 anos no deserto. Mas antes disso, como foi que eles saíram do Egito? Saíram debaixo de uma unção poderosa. Saíram debaixo de uma mensagem poderosa. Saíram debaixo de manifestações e maravilhas que os olhos deles viram. Amém, irmãos? Viram o mar se abrir. Viram as pragas assolarem a terra do Egito. Viu a mão de Deus poupando cada primogênito na casa de cada hebreu que tinha na sua casa exposto o sinal. Viu a lamentação de Faraó gritando pelos palácios quando perdeu o seu filho único, primogênito. Eles viram as maravilhas, viu o exército de Faraó, viu a água afogar em todos, destruir em todos. Eles viram pela primeira vez algo caindo do céu como uma espécie de farinha de trigo, chamada de maná. Amém, irmão? Que já descia do céu úmida. E eles preparavam seus biscoitos pelas manhãs, para tomar o café da manhã. 11h30, meio-dia, está caindo codornizes do céu, codornas do céu. O sol está quente, está queimando a cabeça. Deus esparrama a sua nuvem, amém, irmão? E faz uma grande sombra. A noite chega, é escuro demais no deserto. É tão escuro no deserto, que não dá para enxergar quase 1 metro na frente. E Deus disse, eu ponho o luzeiro lá, a coroa de fogo, amém, irmão? E a coroa de fogo iluminava de dia. Mas, Senhor, deixamos tudo para trás.
Como que nós vamos comprar alguma coisa no deserto, vender alguma coisa, vender um camelo, vender um porco, vender uma vaca, vender um bode, vamos dizer assim, uma ovelha, para nós comprar algum calçado? Eu seguro os calçados de vocês. Amém, irmão? Os calçados de vocês não envelhecem. A roupa de vocês não vai envelhecer. Mas, Senhor, não tem hospital, não tem UPA aqui. Não tem, como é que chama? Não tem posto para levar um velhinho, uma velhinha, não tem hospital para isso, não tem aquele outro. E como é que nós fazemos? Não tem um UAI, uma unidade de atendimento imediato. Deus disse, não haverá ninguém doente no vosso meio. Amém, irmão? Não haverá ninguém doente em vosso meio. Porque se eu trago vocês para um mundo desse, para um deserto desse, eu tenho que cuidar. E Deus cuida. Amém, irmão? E Deus cuidou. Agora, veja esse povo, essa igreja. Você sabe qual era o problema que estava em Israel? Você sabe por que eles queixavam de vez em quando? Queixava. Irmão, presta bem atenção. Presta bem atenção. 2 lugares na Bíblia me chamam a atenção na saída do Egito. 2 lugares. Primeiro, antes do Mar Vermelho ser aberto, eles querem voltar para trás. Na saída. Já na saída do mundo. Já saindo do mundo. Tem pessoa que já batiza hoje, amanhã está fumando de novo, está vestindo de novo a filha, está fazendo aquilo outro. Já na saída do Egito, lá ali, no Mar Vermelho ali, antes de atravessar, já ali já deseja voltar. Moisés nos trouxe para Madia. Nós devemos voltar. Na saída da igreja, na saída do mundo. E a outra, sabe aonde? É lá em Cades Barnea, 40 anos depois, onde eles dizem assim, quando recebem os espias, dizendo, lá tem homens gigantes, homens de braços fortes, vai tomar nossas esposas e vamos fazer isso, isso e isso. Nós seremos como gafanhoto na mão deles. Olha o que alguém falou no meio deles. Vamos levantar um capitão e voltar de novo para o Egito. Depois de 40 anos andando na mensagem. Depois de 40 anos andando na palavra. Já saindo do Egito, saindo do mundo, já pede para voltar para trás. E depois de andar 40 anos lá em Cades Barnea, depois que os espias voltam, tem alguém para levantar no meio deles e dizer, levantemos um capitão e vamos voltar para a terra do Egito. Aí pega Hebreus capítulo 3, verso 19, e diz assim, e vemos que não puderam entrar. Não é sair não, é entrar. Eles estavam na porta da entrada de Canaã. Eles estavam do lado de cá do Rio Jordão. O Rio Jordão é divisa. Eles estavam acampados desse lado de cá do Jordão. Era só atravessar o Jordão, já pisava na terra da promessa. E a Bíblia diz em Hebreus 3:19, e vemos, a palavra ver aqui não é ver com os olhos, não. E vemos, entendemos. Amém, irmão? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Pecado voluntário. Pecado imperdoável. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Isto é, viu tudo, provou de tudo e rejeitaram. Deu as costas. Eles viu a palavra, viu os sinais, viu a mão de Deus, provou de tudo que era Deus, e então, de repente, dá as costas para trás. Voltemos-nos, vamos levantar um capitão e voltar de novo para a denominação de onde nós saímos. O Egito. Aquilo ali foi o ápice. Aquilo ali foi a última gota d'água. Foi a última coisa que Deus queria ouvir deles.
Quando Deus ouviu essas expressões, essas palavras, Deus jurou naquela hora, jurou na ira dele, na ira, que não entraria ninguém. Amém, irmãos? Ninguém. Agora, que coisa, 40 anos na mensagem para morrer na porta da igreja. Na porta de Canaã. 40 anos na mensagem para morrer no altar da igreja, no altar. Para morrer no banco da igreja. Para morrer sentado na cadeira da igreja. Na porta do céu. Na porta. Ei! Pecado imperdoável. Veja que situação. Na mensagem Pecado Imperdoável 79, o irmão Brana diz o seguinte. Veja. 79. Observe. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Também se torna desobediência. Pecado é rejeitar. Agora, note aqui o primeiro pecado. Observe. Pecado, 80. Pecado é rejeitar a vontade revelada de Deus. Amém, irmão? Irmão Breno está dizendo. Pecado é rejeitar a vontade revelada de Deus. Pecado, na sua forma inicial, é rejeitar a palavra de Deus revelada. Veja, a vontade de Deus. Então, se você observar, ali, os discípulos, juntamente com os fariseus, naquele dia que Jesus Cristo foi perguntado em São João 6, se, mestre, como poderemos realizar a obra de Deus? Como poderemos realizar a obra de Deus? Tem muita gente aí, com bons desejos no coração. Tem muita gente boa aí na denominação. Na pentecostal, na batista, metodista, presbiteriana, unicista. Tem muita gente nessas organizações que tem bons desejos. Boas ideias. Tentando realizar alguma coisa. Tentando fazer a vontade de Deus do seu jeito, da sua maneira, na sua visão. Ele pensa em visitar os presos, isso é ótimo. Ele pensa em visitar os hospitais, isso é bom. Ele pensa em ajudar uma pessoa como um bom samaritano, isso é ótimo. Pensa em pregar nas praças, nas vias públicas, isso é bom. Tenta sair por aí distribuindo bandejão, marmitex, dando colchão, cobertor, isso é ótimo, são obras. E, no entanto, ele pode fazer tudo isso sem saber a vontade de Deus para o dia que ele está vivendo. Ele pode fazer tudo isso sem saber a vontade de Deus para aquele dia, para aquele momento. E, no entanto, os discípulos fariseus, eles perguntaram ao Senhor, mestre, como podemos realizar a obra de Deus? O que é necessário para realizar a obra de Deus? Como é isso? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que vocês querem tanto e desejam tanto, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviar. Amém. Oh, glória a Deus. São João 6,26, se eu não me engano. Que creais naquele que eu enviar. Esta é a obra de Deus. Amém, irmão? Amém. Agora, se eu rejeito o que Deus envia, depois de ter visto a sua mão, depois de ter visto a sua operação, a sua manifestação, e dou as costas para aquilo, mesmo que eu, correto, está certo, está ótimo, o que esse pregador prega está ótimo, o que esse mensageiro está pregando é verdade,
o que esse profeta está anunciando é verdade, é Bíblia e tudo mais, mas sabe uma coisa, eu vou continuar na minha igreja, eu vou continuar lá onde eu estou muito bem. Automaticamente ele deu as costas para aquilo que Deus está fazendo naquele dia, naquela era. Voluntariamente ele peca. Quem está entendendo, irmão? Voluntariamente ele sai pecando, porque pecado é incredulidade. Ele não crê no que Deus está fazendo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, pega Anás e pega Caifás, os fariseus, que pecado eles tinham? Não havia nenhum erro neles. A vida deles eram vidas justas, vidas pautadas dentro da lei, vidas incorruptas. Não podia ter uma manchinha de pecado na vida deles, porque eles seriam levados no meio do povo, e no meio do povo seria apedrejado. E qual foi o maior erro que eles cometeram? Qual foi o maior erro que os pastores, que os líderes, que os fariseus, saduceus cometeram naquele dia? É o mesmo erro que estão cometendo hoje. O maior erro daquele dia foi os cabeças, foi os religiosos, foi os sacerdotes terem rejeitado Jesus e fazer os outros também rejeitarem. O maior erro nesse último dia de Laodiceia que nós estamos vivendo, o maior erro também é da liderança, dos cabeças, dos homens de frente, que ao ouvir essa palavra, que ao ouvir essa mensagem, ora na rua, ora na televisão, seja o que for, ora no rádio, seja onde for, na internet, e depois vai em cima dos seus púlpitos e diz para o povo, não vai não, isso é de Deus não, isso é do diabo, é a pior coisa, é a mesma coisa. Foi feito isso com Anás e Caifás e repetidamente de novo nesse último dia. Verdade. Sabe o que eles achavam de João Batista? Sabe o que os pastores achavam de João Batista? Beberrão e glutão. Era isso que eles achavam do mensageiro daquele dia. E fazia o povo crer nisso. E fazia a igreja crer nisso também. Ah, não, o nosso pastor disse que ele é um beberrão. O nosso pastor disse que ele é um glutão. Então nós não queremos saber desse tal de João, não. Aí vem Jesus, não comendo nem bebendo, diz, tem demônio. Aí os pregadores, não, ele é um Bezebu, é um tal, que anda quebrando a lei, quebrando isso e tal. Fazendo o povo crer nisso e aceitar isso e dizer a mesma coisa. É o mesmo pecado que está acontecendo hoje, a pior ignorância e o maior pecado, a incredulidade. Isso é rejeitar o que Deus está fazendo, isso é pecado imperdoável. Aleluia. Aleluia. É blasfemar contra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é Cristo, mas quem é Cristo, pastor? Cristo é o que está operando agora a palavra nessa hora. Aleluia. Oh, Deus do céu. Observe. 82, pecado imperdoável. Quando Satanás veio a Eva, ele disse, Deus tem dito, portanto, tu não deves comer. Foi isso? Foi, Deus disse isso para mim. Aí ele continua. Mas, Eva, certamente tu não morrerás. Então, Eva voluntariamente, quem entendeu? Quem está entendendo? Amém. Vocês entenderam isso, irmão? Eva voluntariamente fazendo algo que ela sabia que Deus disse para não fazer. Agora, olhe para isso. Quando Eva voluntariamente, o primeiro pecado que já foi cometido, isso é certo. Eva voluntariamente, sabendo da vontade de Deus, e recusou a fazê-la. Este foi o primeiro pecado. Então, o que é pecado? Em São João, capítulo 3, verso 18, Jesus disse, ele mesmo disse, quem não crê já está condenado.
Então, pecado de fato é incredulidade. Amém? Os irmãos entenderam? Agora, olha o que o irmão Bana vai falar aqui agora. Olha, uma experiência que ele passou aqui, ó, no 87. Um irmão adventista do sétimo dia, o qual seu irmão está sentado presente aqui agora, ou seja, um irmão creu e o outro não. Dois irmãos, os dois eram adventistas. Um creu na mensagem e o outro não, ficou lá. Um irmão adventista do sétimo dia, o qual seu irmão está sentado presente aqui agora, veio a mim em minha casa uma vez, para me desafiar na mesma coisa. O desafio do batismo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão disse a ele, o irmão do irmão Branham, Doc, acho que foi Doc. Olha, irmão, você está ouvindo algo que não está correto. Ele disse, quem é Bill Branham para me dizer o que é certo? Olha só. Bill Branham é irmão Branham. A apelido dele era Bill. Bem, disse, venha e ouça a palavra de Deus. Então o moço veio. Olha só. O moço veio. E expomos a Bíblia. Eu disse, agora, olha, irmão, guardará o seu livro para tomarmos a Bíblia? Ele disse, sim, a Bíblia. Disse ele. Eu disse, então, aí irmão Branham, então, se a palavra de Deus disser que você está errado, permitirá que eu te batize em nome do Senhor Jesus Cristo? E se você provar para mim que Pai, Filho e Espírito Santo é a maneira certa de ser batizado na Bíblia, permitirei que você me batize. Permitirei que você me batize. E ele concordou comigo. Olha só. E ele concordou comigo. E o primeiro texto que ele me mostrou era o único que ele tinha. Mateus 28, 19. E ali ele foi condenado bem ali mesmo. E assim recusou que eu batizasse. Ele recusou que eu batizasse. Agora, o que isso significa? Se pecarmos ou descrermos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. O rapaz sentou e ouviu a verdade. Amém, irmão? O irmão Branham mostrou todos os batismos para ele. Mostrou tudo. Amém. Ele recusou. Antes tinha concordado. Se você me mostrar que é a forma correta, eu te batizo. Mas se você me mostrar, eu permito você me batizar. E ele voltou para trás. Além de não aceitar, de não concordar, depois de ter visto a verdade, provado a verdade, rejeitou e deu as costas e foi embora. Isso é pecado imperdoável. Quem está entendendo, irmãos? Eu quero que vocês prestem atenção. Vamos pegar a Bíblia. No livro de Coríntios, capítulo 10. Vejam bem. Paulo aqui vai falar da igreja que saiu do Egito. O povo de Israel que saiu do Egito. A igreja. E olha que eles tinham tudo, hein? Além de ter Deus que é tudo, tinha profeta, Moisés, tinha a comida necessária, a água necessária, a luz da noite, precisava pagar CEMIG, a nuvem durante o dia, precisava pagar ar-condicionado, tinha tudo, não precisava pagar farmácia, não tinha ninguém doente, não precisava ir na loja comprar uma camisa, uma calça, porque não se perdia, diz a Bíblia. Olha o versículo, capítulo 10, 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. O manjar espiritual, você sabe o que é, né? Que era o maná. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, daquela que são na rocha,
porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Não é da menor parte não, tá? É da maior. Mas Deus não agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura e exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram? Cobiçaram para ter um rei, cobiçaram ter um chefe, cobiçaram que levantaria uma sedição, uma contradição de Coreia e Irã. Eles cobiçaram um monte de coisa. Cobiçaram fazer um Deus na qual eles fizeram, que era um bezerro. Cobiçaram ir na festa lá em Moabe, na terra de Balaque, a convite para participar daquela festa, daquela orgia. Cobiçaram um monte de coisa. Amém, irmãos? Amém. Como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Alguns deles foram idólatras. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. No caso lá de Moabe. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caiu num dia 23 mil, lá em Moabe. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Amém, irmão? Que tentação é essa? Que tentação é essa que ele disse? Que tentação é essa? No nosso tempo? No tempo de Paulo foi uma, no tempo de Irineu foi outra, no tempo de Irineu, a tentação foi participar do culto de ministério. Aí vai embora. E no nosso tempo, qual é a tentação? Se você vai chegar em casa e vai ver a era de Laodiceia, de Filadélfia. Aí ele diz, haveria uma tentação que viria no tempo do fim, mas que dele iria livrar. Qual é a tentação que viria? Mateus 24, 24. Haveria um espírito no mundo, um espírito de doutrinas, espírito de inverdades, de mensagens, de doutrinas, de pregações, que se possível fora, enganaria o próprio eleito. Essa é a tentação que viria, mas Deus disse que não podia. Amém! Se fosse possível, a tentação era tão grande que você ia aceitar, ia acreditar e tudo mais, em certas doutrinas que podem ir por aí, mas Deus está preservando. Amém! Amém? Esta é a graça de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. No parágrafo 112, pecado imperdoável, o irmão Brana diz: agora, se você se recusa a caminhar nisto, a caminhar na luz da palavra da hora, você acabou de blasfemar contra o Espírito Santo. Ixi. Porque aquele que pecar voluntariamente, depois de ter sido informado, conhecendo a verdade, e dar suas costas, já não resta mais sacrifício. Parágrafo 117 da mesma. E um homem poderia vir e dizer: sim, estou convencido que é o Filho de Deus. E então virá e descreve sua graça e misericórdia e sua palavra. Paulo disse: aquele que pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo pecado, apenas uma expectação horrível de juízo que há de devorar os adversários. Parágrafo 125. 125, ele disse: Deus tem dado a verdade para mim,
Tem dado a verdade para você, irmãos? Caminharei na luz como Ele está na luz. E caminhando na luz, teremos companheirismo uns com os outros. Enquanto que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de toda injustiça. Amém, irmão? Aleluia. Parágrafo 136. 136b. Não fomos enviados para julgar. Fomos enviados para pregar. Para pregar. Eu posso trazer a verdade. Se você a rejeita e se vai, eu sei que a Bíblia diz, se você o fizer, então você não há mais remissão dos seus pecados, até que você venha e faça a coisa certa novamente. Isso é exatamente correto. Assim, se você vê a verdade, você caminha nela. Amém, irmão? Parágrafo 149, para nós terminarmos. 149. Agora, o que é pecado imperdoável? 149, para nós terminarmos. Pecado imperdoável é pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. E o que é pecado? Incredulidade. Quando você olha para o que Deus está fazendo e diz, isso é verdade, mas você recusa recebê-la, recusa andar nela, então você descrê voluntariamente. Depois de ter recebido o conhecimento dela, já não resta mais. Aí está a verdade. Isto está aí, é exatamente como você vê. Aqui está a mesma coisa de uma maneira tremenda. Amém? Aí está. Amém, irmão? Por isso que um filho de Deus predestinado, eleito, antes da fundação do mundo, aquela sementinha que Deus colocou lá dentro da sua alma, na qual viria uma determinada estação, determinada era, para poder manifestar o que tinha dentro dela, aquele eleito predestinado para crer e receber, ele não pode negar ela. Amém, irmão? Ele jamais negaria ela. Porque ele tem uma parte de Deus dentro dele. E Deus não pode negar a si mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Eu posso ter minhas falhas. Você pode ter suas falhas. Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Amém, irmão? Eu posso ter minhas falhas. Eu tenho muitas, mas muitas falhas mesmo. Mas uma eu não quero ter. É negar o que Deus está fazendo agora. Você tem falhas, seu irmão tem falhas, você tem falha. Todo dia falhamos. E falhamos feio às vezes. Falhamos terrivelmente. Mas eu não quero falhar naquilo que Deus está fazendo agora. Amém, irmão? Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra. Pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Sei que cada um de nós fomos abençoados. Fomos ricamente abençoados. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tenha compaixão dos nossos erros. Pai, nós podemos ter muitas deficiências, muitas coisas erradas em nossas vidas. Podemos, ó Pai querido, fazer coisas, ó Pai querido, que talvez não sejam nem dignas de ser cristão. Mas uma coisa nós sabemos, lá dentro da nossa alma não tem diabo nenhum do inferno que pode tirar o que Deus revelou para nós. Essa mensagem dessa última era. Essa mensagem profética, prometida na Bíblia, que o Senhor estaria aqui manifestando-se outra vez, antes da sua segunda vinda. Obrigado, Pai. Obrigado por cada irmão, por cada família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se o Senhor permitir. Amanhã, às 8 da manhã, 21 de julho, nós estaremos no Tabernáculo Voz de Deus em Betim, no Alterosas, começando o período de consagração a partir das 8 horas da manhã. Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.